Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 28 de março de 2017. O pessoal está questionando bastante nas redes sociais a questão do enfraquecimento dos movimentos, assim. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os movimentos não enfraqueceram. O que enfraqueceu, na verdade, foi simplesmente alguns discursos. E eles estão enfraquecendo em todos os setores, inclusive no da política. Aquela ideia de que os políticos estavam protegidos por conta do impeachment está muito enganada. Porque o que acontece é o seguinte, o impeachment não convenceu ninguém. Foi um impeachment que deixou a Dilma com todos os poderes políticos, inclusive ela vai tentar concorrer nas próximas eleições. Então, foi algo que não satisfez o povo brasileiro. Não houve comemoração com o impeachment de Dilma. Não sei se vocês perceberam, mas não houve comemoração com o impeachment de Dilma. Então, assim, surgiram outros movimentos e o problema é que o PT infiltrou gente dentro dos movimentos, lideranças, pseudo-lideranças que induzem ao erro. E existem infiltrados, e vocês sabem disso. E aí, por haver esses infiltrados e eles insistirem em alguns discursos que são contraditórios e que prejudicam os próprios movimentos, né? Por exemplo, não se pode dizer no caso do intervencionista, eu sou intervencionista de verdade. O pessoal pode dizer que não, isso, aquilo. Mas quando tu quer intervenção, como é que tu quer intervenção? Nas formas da lei, porque militar não age contra a lei, não dá golpe. Né? A gente quer que haja assim uma organização no Brasil, uma coisa assim, e aí no momento que houver uma crise institucional, onde as estruturas forem cair de fato, a gente precisa apoiar a força militar para que volte à ordem nacional, né, para que as Forças Armadas estejam de prontidão para impedir o caos social. Porque tudo que o PT quer é promover caos e, junto com seus aliados, retornar ao poder. Né, alegar que sofreu golpe, isso e aquilo, e voltar ao poder. E isso a gente não pode permitir, né, de modo algum. Então, essa é uma situação que os militares nos favorecem. Né? E a gente tem consciência disso, por isso a gente apoia os militares. Ponto. Paralelo a isso, surgiu um outro movimento, né, ao longo desse processo todo, que cresceu bastante, inclusive, e que explica da mesma situação o problema, que são os monarquistas. Os monarquistas, eles surgiram como uma alternativa ao movimento dos intervencionistas. Também eles pregam a mesma questão, moral, ética, valores, princípios nobres, aí por isso da monarquia. Eu já disse em vídeos anteriores, eu mesmo tenho pai e mãe por lado, dos dois lados. Eu tenho gente que poderia eu resgatar alguns sobrenomes de família, coisas nesse sentido, como Carreta, o Vinha, né, o Vinha pelo lado francês e italiano. Né, eles teriam títulos de nobreza, digamos assim, se eu fosse buscar nas raízes, coisas nesse sentido. Então seria, na monarquia, na Inglaterra, por exemplo, existe a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Nobres. Né? Talvez eu fosse até pela Câmara dos Nobres, nem fosse pela Câmara dos Comuns, caso fosse um parlamentarismo. Né? Então tem essa questão. Ou então poderia manter o Senado e a Câmara, né, mas fazer com que houvesse isso através do parlamentarismo. Né.
No parlamentarismo eles iam perguntar, vocês querem lista aberta ou lista fechada? Eles iam perguntar, vocês querem um grupo à esquerda e um grupo à direita? Porque tem, como na queda da Bastilha, tinha o pessoal do lado da esquerda que era do lado dos burgos, e o lado da direita é o pessoal ligado não aos empresários. Os empresários eram os burgos, eram os burgueses, né? E do lado da direita era o pessoal mais ligado à nobreza. Isso foi o que aconteceu na queda da Bastilha. Então isso lá na França. Vocês têm que estudar a história. Vocês têm que perceber que, na verdade, vai continuar a haver esquerda e direita. Então não é entrando a monarquia que vai acabar com a esquerda e com a direita. Pelo contrário, né? Isso pode fortalecer inclusive a esquerda. Pode fortalecer a esquerda. Tem gente da esquerda nos monarquistas, como tem gente da esquerda no intervencionismo. E vocês têm que se preocupar com isso. Porque vocês podem estar sendo induzidos ao erro. E essas pessoas infiltradas, elas estão levantando, gritando coisas fora de hora. Fora de hora. E aí acaba colocando o pessoal do movimento um pouco mais radical, um pouco mais extremado. E acabam enfraquecendo o movimento, que é legítimo, que é legal e que pode ajudar o Brasil. Amanhã depois a gente pode querer retornar a um princípio. Se nós tivermos parlamentarismo no Brasil, aí que entra a questão por onde entraria a monarquia. Se o Brasil tivesse um sistema parlamentarista, nós temos hoje um sistema presidencialista. Então ainda precisa mudar para o parlamentarismo para depois mudar para a monarquia. Não mudar do sistema republicano para o sistema monarquista e do sistema presidencialista para o sistema parlamentarista, de uma vez só. A maior parte do povo brasileiro que não é monarquista hoje iria protestar. Por isso o pessoal está sendo desqualificado. Desqualificado. Como se estão sendo ridicularizados em alguns casos. E aí a gente não pode permitir que uma coisa séria seja desqualificada. Mas é exatamente o que eles estão fazendo. Por que eles estão fazendo isso? Por que o pessoal está fazendo isso? Porque existe gente infiltrada dentro dos movimentos, que induz vocês aos erros. Eles exigem que vocês sejam radicais em determinadas posturas. Quando na verdade poderia ser criado, por exemplo, um partido monarquista que levasse as ideias de nobreza e de conduta, que mostrasse como se faz, porque simplesmente ninguém vai pegar e vai começar a votar em um movimento, em uma estrutura, sem que essas pessoas mostrem o que exatamente querem fazer. Então vocês precisam provar, vocês precisam comprovar de que aquelas teorias, elas na prática elas vão funcionar, galgando o poder gradativamente. Porque é a mesma coisa que botar no poder, por exemplo, lá em São Paulo, foi colocado um empresário no poder, o Dória, João Dória. Então, eu não sou político, eu sou empresário. Tudo bem. Então, vai para o poder para agir como empresário. Agora o cara está sofrendo críticas diretas, né? Porque ele não é a primeira vez no poder, não é assim. Tudo que ele faz, mesmo que esteja correto, vai haver sempre crítica. Agora, aquelas pessoas que botaram ele no poder, elas têm que saber se aquilo que ele está fazendo está correto ou não. Se as condutas o motivo pelo qual ele foi eleito, se o discurso dele está sendo coerente ou não. Né? Então, aí que está a diferença dessa questão. Porque crítica nós vamos receber sempre. Basta a gente ser vitrine. Basta a gente pegar e, em vez de deixar de se acomodar na cadeira, a gente levantar e
do sofá ou da cama, da cadeira, e ir trabalhar, e ir fazer alguma coisa na política, fazer política. Aí, a partir do momento que tu faz política, tu acaba recebendo crítica de todos os lados. Tu deixa de ser pedra para virar vidraça. Porque é fácil tocar pedra, difícil é matá-la no peito, receber uma pedrada na cara, na testa. Isso é complicado. Então as pessoas que estão indo hoje para as ruas, elas estão tendo um pouco mais de foco, elas estão tendo um pouco mais de orientação. Mas os movimentos estão sendo apedrejados entre si. Existem infiltrados que estão querendo um projeto mais extremado, um projeto mais radical. Quando na hora que a gente precisa agora é unir os movimentos para lutar contra os políticos corruptos e contra a corrupção, para alternar o poder, oxigenar o poder. Então, lista fechada já não pode ter de jeito maneira. E a gente deveria, só o fato de estar sendo votada a questão da lista fechada, que para nós prejudica porque impede que haja a escolha alternada de poder, ou seja, a gente escolha quem a gente quer no poder. Eles não querem que a gente faça isso. Eles querem que a gente escolha eles de novo. E a gente não quer escolher eles de novo. A gente quer limpar, a gente quer oxigenar, a gente quer trocar, mudar. A lista fechada vai impedir isso. E isso é motivo suficiente para unir todos os movimentos. Monarquistas, intervencionistas e o povo dos partidos políticos. A gente tem que fazer essas mudanças nos partidos políticos. A gente tem que escolher dentro dos partidos políticos aquelas pessoas que pensam diferente daqueles que estão hoje no poder. Porque pela lei brasileira, e isso não vai mudar até a próxima eleição, só se pode chegar, não existe candidato avulso, só se pode chegar no poder através de partido político. E todos os partidos políticos vão ter gente que vai apoiar ou que vai levantar a bandeira do voto em lista fechada. Então todos eles vão ter gente assim. Aí se não votar, teve uma moça no grupo nas ruas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, diz: não vota em partido que vote em lista. Todos os partidos vão ter gente que vai apoiar voto em lista. Todos. E os que não vão apoiar o voto em lista, pode ser até que sejam da esquerda. Aí o que vai acontecer? Você vai votar em partido da esquerda para não votar em gente que não vota em lista fechada? Sim, porque tem que votar no candidato. Né? Se votar em lista fechada, você vai votar no partido. Aí o que acontece? Todos os partidos vão apoiar a lista fechada. Como é que fica? E se um partido tem um partido com nome novo aí? Tá? Digamos que esse partido novo, que ele não tem ninguém no poder, diga: sou contra a lista fechada. Ou qualquer outro partido que seja novo, que não tenha esse nome, novo. Tá? Diga assim: eu vou votar contra a lista fechada. Não tem uma pessoa deste partido no poder. Qual é a garantia que essas pessoas vão ser melhores do que aquelas pessoas que estão no poder? Porque não tem nenhum partido, não tem nenhum candidato, não tem um político sequer no poder. Agora tem alguns na Câmara, né, em câmaras, porque foi a última eleição para vereador e prefeito. Mas ainda não tem ninguém para cargo nenhum federal. E aí, como é que fica? Qual é a garantia que você tem? É a mesma questão que o pessoal está se referindo em relação assim, primeiro que os militares não vão deixar de ser militares para ocupar as câmaras, as prefeituras, as assembleias estaduais, a Câmara de Deputados Federal, o Senado e a Presidência da República. Eles não vão ocupar os lugares dos políticos, não vai acontecer isso. Isso aí, quem está falando isso para vocês, que os militares vão entrar e vão ficar vários anos no poder e deixar de ser militares para fazer esse tipo de coisa, mesmo quando houve o regime militar, não aconteceu isso. Em alguns casos, eles promoveram algumas intervenções, né, ou indicações, mas em alguns casos.
especificamente. Depois, logo em seguida, promoveu a eleição, que houve eleição, né, para prefeito, para governador, para presidente da república. Houve alternância de poder dentro do regime militar, que não vai acontecer de novo. Não vai, mesmo querendo, não vai. O máximo que eles vão ficar é 30 dias, renovado por 30 dias, para chamar um novo pleito para uma nova eleição. É o que diz a Constituição. É isso que diz a Constituição. E aí eles não vão ficar cobrando nada desses políticos. Quem vai cobrar, porque eles são chamados exatamente para colocar ordem na casa. Então eles organizam essa eleição e mantêm as ruas em calma. Pronto. Não vão promover violência nenhuma, não vão promover nada desnecessário. Porque eles até têm um pessoal de inteligência que está fazendo essa pesquisa para eles, tudo isso. Então é essa a questão. E eles sabem, inclusive, quem é intervencionista falso, quem fica defendendo coisas que eles não podem defender. E aí depois, quando essas pessoas verem que os militares não vão fazer essas mudanças, né, eles vão começar a falar mal dos militares. E militar no poder não aceita falar mal dele. Então essas pessoas que se cuidam, porque são criminosas, estão induzindo as pessoas ao erro. E vão ficar falando coisas que não deve, na hora que não deve. Militar segue ordem, segue lei, segue hierarquia. Tá? Eu sei porque eu já fui militar. Tá? Eu fui Bona Preta. Então eu tenho, assim, como eu já tenho de família uma questão de nobreza, de buscar a questão desses valores, desses princípios. Tem a questão de já ter sido militar e tudo, eu tenho uma relação direta com esses movimentos e eu simpatizo com eles. São justos, são legítimos, são legais, só que não pode ser abusado do negócio. Eu estou explicando para vocês o motivo pelo qual eles estão sendo depreciados. Estão sendo depreciados especificamente por quê? Porque não existe garantia das outras pessoas. Não existe, por mais que vocês expliquem, não existe garantia das outras pessoas que vocês vão fazer algo diferente do que está sendo feito lá. Não existe. Por mais que vocês expliquem, não vai existir. O que vocês precisam é de partidos que representem vocês, de pessoas que representem vocês e que provem que vocês estão agindo de forma correta. Então, nas próximas eleições, vocês precisam ter representantes que mostrem a linha de pensamento desses movimentos. É isso que vocês precisam. Vocês precisam de representantes militares que representem o povo e os militares. E que sejam mais conservadores. Tanto os projetos militares intervencionistas quanto os projetos monárquicos, eles são conservadores. Eles não são necessariamente a direita nem necessariamente a esquerda. Existe militar de esquerda e existe monarquista de esquerda. Eu estou frisando isso para vocês. E eles estão dentro dos movimentos de vocês, induzindo vocês aos erros. Tá? Essas pessoas, elas existem. Não adianta dizer que não, porque elas existem. E essas pessoas estão induzindo vocês aos erros. E uma vez no poder, elas vão agir como militar e a esquerda, como monarquista e a esquerda. Porque existe dentro da monarquia existe, não vai deixar de existir a esquerda. Dentro do regime militar houve partido de direita e partido de esquerda, no regime militar. Então não adianta dizer que não vai haver mais, que eles estão lutando contra isso. Eles são ambos os movimentos, existe a possibilidade de haver esquerda. Não vai deixar de existir. Não é uma ditadura da direita que vai acontecer no Brasil. Tá? Nem com monarquia vai deixar de existir a esquerda. Vocês têm que parar de sonhar esse tipo de coisa, porque isso aí é utopia. E pior que utopia, é quimera. Porque utopia, pelo menos, tu tem um sonho, um ideal, uma coisa assim. Isso é uma quimera, isso é um monstro que foi criado sem alternativa, sem expectativa.
Tá? Então façam acontecer a coisa de forma democrática, vamos fazer acontecer, vamos fazer os movimentos se fortalecerem contra a corrupção para corrigir o nosso país. Se em dado momento houver necessidade de entrarem os militares para manter a ordem, eles vão entrar. Se em dado momento a gente conseguir colocar o parlamentarismo no Brasil, implantar o parlamentarismo no Brasil, que a gente evite colocar a lista fechada para poder ter alternância de poder à nossa escolha. E aí, uma vez estando lá, se a gente quiser, a gente poder escolher, optar, amanhã depois a gente vota de novo a questão da monarquia, caso haja a gente perceba que a república não está dando certo, por qualquer motivo que seja, a gente faz isso acontecer. Mas nada impede que os monarquistas coloquem monarquistas no poder para ir mostrando como é que um monarquista, uma pessoa ligada a princípios nobres, vai agir de forma nobre no poder. Eles têm todo o direito de estarem lá, de nos representarem, de representarem a camada monárquica. Por que não? É isso. Entendeu? A democracia funciona assim, vocês têm que mostrar que tem competência e que esses princípios estão enraizados dentro daquele projeto. Porque as pessoas não vão acreditar porque vocês estão pedindo para que elas acreditem. Não se ganha nada no grito. Só quem faz isso é a esquerda. Caso vocês não tenham se dado conta ainda. Vocês estão agindo como esquerda para lutar contra a esquerda. Isso significa o quê? Que tem infiltrado na coisa. Ou que vocês estão sendo induzidos ao erro. Ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.